Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, e verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha, eu gosto de pregar um pouco mais, mas só que hoje eu não vou pregar muito, porque as horas já estão avançadas. Mas eu quero dizer aqui que o Espírito Santo usou Pedro para exortar a igreja da época e nós hoje também. E ele disse aqui para a gente humilhar debaixo da mão de Deus, porque se nós nos humilharmos debaixo da mão de Deus, a seu tempo, no tempo dele, porque muitas vezes nós queremos que Deus responda e opera no nosso tempo, mas está falando que no tempo dele, ele vai nos exaltar, ele vai nos honrar, humilhar debaixo da mão de Deus. E quando fala de humilhar debaixo da mão de Deus, o que significa isso? Se a gente fosse aprofundar bem nessa palavra aqui, nós iríamos ficar aqui até 10 horas da noite. Mas nós não vamos fazer isso. Humilhar debaixo da mão de Deus, o que significa isso? Porque hoje a humanidade, enquanto mais a humanidade vai evoluindo, mais vai achando que não precisa de Deus. É o avanço da tecnologia, é o homem dizendo que foi na lua, é o homem querendo se tornar até mesmo imortal, querendo até mesmo inventar ser humano, né? Aí o ser humano, né, acha que está acima do limite, se acha Deus, e muitos até afirmam que Deus não existe. Eu trabalhei num local que tinha um advogado e ele falava que Deus não existe, né? Então, a humanidade vai se evoluindo, vai crescendo na ciência, como diz em Daniel 12, está escrito, antes de Jesus nascer, está escrito em Daniel 12, verso 3, que a ciência ia se multiplicar. Esse avanço da ciência aí, foi profetizado em Daniel capítulo 12, verso 3, que a ciência, o conhecimento ia se multiplicar, e está aí, o fim do tempo chegou, a ciência se multiplicou, o avanço da ciência, e muitas das vezes, todo esse recurso distancia o homem, a humanidade de Deus. Não é que é ruim esse conhecimento, eu estou dizendo que por causa desse crescimento, o ser humano acha que nem precisa de Deus e vai se distanciando cada vez mais de Deus. Ao invés de agradecer a Deus que deu inteligência para crescer na tecnologia, crescer na ciência, na medicina, em vez de agradecer a Deus e chegar para mais perto de Deus, não. Acha que já pode viver sem Deus e não se humilham debaixo da mão de Deus. Por isso que acontece tantas coisas ruins que existem no mundo. Porque aqui diz que Deus, o verso 5 diz que Deus resiste ao soberbo. A pessoa, Lucifer, ele olhou para a sua grandeza. Lucifer estava lá no céu, né? Aí ele olhou assim e falou, nossa, eu sou o cara mesmo. Eu sou o melhor anjo que existe aqui. Eu sou a referência de beleza, né? Era a referência de beleza. O Lucifer, você sabia disso? A coisa mais bela que tinha lá no céu era o Lucifer, exceto Deus, né? Se pedisse a Deus uma referência de beleza, Deus apontava para Lucifer. Aí ele olhou para a sua grandeza e falou, agora nem Deus
Nem Deus me alcança mais. Aí quando Lucifer falou isso, ele reuniu a terça parte dos anjos e foi fazer guerra contra Deus. Aí ele perdeu a cocada, né? Assim está a humanidade. A humanidade olha para os seus avanços tecnológicos, olha para os seus avanços na ciência, olha para o seu conhecimento e acha que não precisa de Deus. Existem países que, se você ler a Bíblia lá, você vai ter a mão cortada, você vai ter o seu pescoço cortado igual corta o pescoço de galinha. Existem países que é proibido pregar o Evangelho, porque eles acham que não precisa de Deus. É por isso que você vê tanta desgraça acontecendo, tanta loucura. Tem uma aldeia indígena aí que, se a criança nascer deficiente, eles enterram vivos. Quem já viu isso? Enterram vivos. Tanta loucura. Tanta loucura que tem nesses locais aí. Porque a pessoa acha que não precisa de Deus. Aí começa a seguir o que vem na cabeça. Porque não tem a Bíblia como regra de fé. Porque quando a gente tem a Bíblia como regra de fé, nós não fazemos o que nós achamos. Porque se eu vivo o que eu acho, eu não preciso de Bíblia. Eu preciso de um papel grande e uma caneta. Papel não, né? Um grande computador, né? Para digitar melhor, né? Para eu escrever o que eu acho. Olha, irmão, eu acho que é assim, viu? Então eu escrevi. Olha, eu acho que é assim. Então eu escrevi. Então não preciso de Bíblia. Mas nós não vivemos pelo que nós achamos. Nós vivemos, procuramos viver pelo que Deus deixou escrito na Bíblia, pelo que Jesus falou e os apóstolos escreveram. Amém? Humilhar debaixo da potente mão de Deus significa procurar conhecer a vontade de Deus para a minha vida e eu me submeter a esta vontade. É isso que é humilhar. O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para a minha vida? Qual é o propósito dele para a minha vida? Aí Deus me mostra na palavra, Deus usa alguém para falar. Aí eu vou e obedeço. Então eu estou me humilhando. Eu estou me submetendo ao que Deus quer. Por exemplo, o filho obediente. A mãe fala, faz isso. Aí o filho vai e faz. Quer dizer, está humilhando. Agora o filho rebelde, faz isso, faz tudo errado. Né? Humilhar tem a ver com obediência. Então, humilhar debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo Ele vai nos exaltar. Ele vai nos honrar. Ele vai mostrar para todo mundo que você é uma pessoa humilde, um servo, uma serva de Deus. Amém? Eu estou num versículo ainda, mas vamos... lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, está escrito assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graças. Dá contexto com esse versículo aqui, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está falando para a gente não ter uma ansiedade exacerbada. Não ficar ansioso ou ansiosa além do limite. Um pouco de ansiedade é bom, porque leva você a movimentar. Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer esse projeto, tem que fazer aquilo. Quer dizer, um pouquinho de ansiedade regulada é bom para você movimentar na vida, porque senão fica lá, né? Estou aí, estou esperando. Estou esperando o anjo descer com a vitória. Aí fica sentado lá, né? Não projeta nada, não tem ano nem para ir para o serviço. Quer dizer, mas um pouco de ansiedade leva a pessoa a movimentar. Nossa, 2014 é o ano do crescimento, o que nós vamos fazer? Né? Agora, quando a pessoa tem muita ansiedade, ela começa a pensar, nossa, como é que eu faço? Eu vou fazer assim. Ah não, mas assim não vai dar. Aí ela pensa, não, eu vou fazer daquele tipo lá. Aí ela vai pensando como é que ela vai fazer. Aí quando ela pensa, ela junta as peças, aí no final ela conclui que não vai dar certo.
Aí ela entra em desespero. Nossa, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Nossa, não dá por causa daquilo. A pior que tem aquilo, se não tivesse aquilo, daria certo. Aí ela começa a ficar naquela ansiedade tão grande. E aí começa a aparecer o estresse, né? Começa a aparecer o nervosismo, começa a aparecer doenças provindas disso. Doenças estouram na pessoa por causa dessa ansiedade tremenda. Aí Pedro está falando aqui, lançando sobre ele, sobre Deus, lançar como? Filipenses 4:6 fala como é que a gente lança. Pedro está falando para lançar sobre Deus. Aí Paulo escreveu aos Filipenses, como é que lança? Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus, pela oração e súplica. Então, quando eu estou ansioso, quando eu estou preocupado no meu quarto, ou na igreja, Senhor, o Senhor sabe que eu sozinho não consigo, eu nem sei como é que eu vou começar, e aí eu começo a falar para Deus, eu começo a falar para Deus, verbalizar para Deus aquilo que está me perturbando. Aí quando eu verbalizo para Deus, Ele ouve a minha oração e Ele cuida de mim. Aqui fala que Ele tem cuidado de vós. Deus é um Pai que preocupa com seus filhos. Deus, Ele preocupa conosco. Amém? E Ele quer travar diálogo conosco. Agora Ele está falando conosco, né? Ele está me usando para falar. Deus está me usando para falar. Então Deus está falando conosco. E Ele quer que nós falemos com Ele. Ele quer travar diálogo. Qual é o pai que não quer travar diálogo com o filho? Só se for um panaca, né? Mas se for um pai que ama, vai querer travar diálogo com o filho, com a filha. Olha, minha filha, é assim e tal, né? Não tem como você ter intimidade com a pessoa se você não verbaliza, se você não comunica. Nós temos que verbalizar, conversar com a pessoa, marido conversar com a mulher, mulher conversar com o marido, pai conversar com o filho, filho conversar com o pai. Nós temos que dialogar, nós temos que dialogar. Mas hoje até o rapaz para conquistar a moça não tem nem mais lábia, né? Você sabe, né? Eu gosto de você e você sabe como é que é, né? Não tem nem mais aquele papo, né? Você sabe, tá entendendo, né? Tá entendendo? Você tá entendendo como é que é? Entendeu? Então, temos que conversar com Deus. E Deus conversa conosco e assim nós vamos vencendo. Para finalizar, o verso 8 tem uma exortação muito tremenda. O verso 8, Pedro está falando para a gente vigiar. O que é vigiar? É estar atento para não errar. Vigiar é ser prudente. É fazer com o máximo de cuidado para não errar. Porque quando faz um fundamento de um prédio, né? Quando a pessoa vai fazer um prédio, aí faz o fundamento errado, né? O que acontece? Quando vai fazer uma casa, vou dizer assim, aí erra lá no fundamento, principalmente prédio, né? Erra no fundamento do prédio, vai ter que fazer de novo, vai perder tempo, vai perder dinheiro, então tem que fazer com cuidado para não errar. Vigiar é estar atento para não cair em ciladas. Agora ele está falando por quê? Olha o porquê junto aí, ó. Vigiai, o verso 8. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Você sabe o que é em derredor? Redor é aqui, ó. Por exemplo, aqui é redor. Redor, né? Derredor é mais longe um pouco. Não muito longe. A Bíblia fala em Salmo 34 que o anjo do Senhor está ao redor. Quer dizer que o anjo do Senhor está aqui, né? Mais perto de mim. E Satanás está mais longe. Salmo 34 fala que o anjo do Senhor está ao redor. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem teme a Deus.
E aqui fala que Satanás está em derredor. Ele está mais longe um pouco, mas é uma distância que ele pode nos atingir, se nós abrir brecha. É por isso que ele diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Paulo escreveu, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, porque ele está em derredor, mais longe, mas é uma distância que ele consegue nos atingir. Então Pedro está falando, o diabo anda em derredor, bramando como leão. Ele não é o leão, ele brama como leão. Ele é imitador. Brama como leão. O leão é Jesus, da tribo de Judá ainda. Buscando a quem possa acariciar, né? É assim que está escrito aí? Buscando a quem possa acariciar, acarinhar. É? Buscando a quem possa tragar. Morder com seus dentes, devorar. O diabo, ele está aí procurando tragar as pessoas, procurando destruir as pessoas, e ele tem conseguido destruir muitos. E Pedro está falando para nós ter cuidado com as artimanhas do diabo, porque ele quer destruir, ele quer tragar, ele quer esmagar a pessoa, e ele tem feito isso aí. Todo dia você vê, o marido matou a mulher, o juiz deixou ele ir com a mão na frente e outra atrás, né? Todo dia você vê aí, passando aí, ó, o noticiário, a mãe deu uma facada, igual lá perto de casa mesmo, a filha deu uma facada nas costas da mãe e matou a mãe. É o diabo tragando. O cara foi traficar, recebeu um tiro na cabeça, é o diabo tragando. O cara inventou assaltar, foi morto no assalto, trocando tiro com policiais, é o diabo tragando. O diabo veio para matar, vai destruir. João 10, verso 10. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quantas moças igual a Eloá, né? Quem lembra da Eloá? Quem lembra? Ninguém lembra, não? A Eloá? A Eloá foi tragada, porque caiu na mão de um usado por Satanás, né? Mas quem sabe nem ouviu o conselho da mãe, né? Ah não, agora eu já sou grande, agora eu faço o que eu quero. Eu não estou falando que ela falou isso, eu estou citando um exemplo, que existe muitas aí que é assim. Abre espaço para o capeta entrar na vida dela, e depois que o diabo entra na vida dela, a hora que termina o namoro, quer matar. É o diabo tragando, meus irmãos, o diabo tragando. Por isso estou falando para estar atento, ter cuidado. Mas o verso 9 tem uma dica para a gente vencer ele, olha. Ao qual quem? Ao diabo. Resistir. Resistir não é correr não, é resistir. Tem que ter medo do diabo não, tem que resistir ele. Ah, o diabo está ali. Não, é resistir ele. Resistir como? Com a calibre 12? Um fuzil AR-15? Resistir, ó o verso 9 aí, ó. Firme. Igual prego no angu. Não. Firmes na fé. Olha aí, ó, o verso 9, eu estou lendo. Resistir o diabo firmes na fé. Tem que estar firme, não é só esse mês, não. Ah, não, a semana passada a pessoa estava firme. Ah, hoje não, né? Ah, esse mês a pessoa está, ó, muita fé. Aí quando é o mês que vem, tá sem fé. Não, é firme, esse prédio aqui está firme desde quando fez, né? Desde quando fez, esse prédio está firme. Ele, não, ó, o mês que vem nós não vamos poder fazer culto, porque o mês que vem as paredes vai estar assim, ó. Né? Ó, irmão Geraldo, o mês que vem nós não podemos fazer culto, porque aqui, ó, essas colunas aqui vai estar assim, ó. Não vai estar firme, não. Então nós vamos fazer culto só no outro mês. Ia dar certo? Não, tem que estar firme todo dia, todo mês. Tem que estar firme na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabe por que Deus está falando aqui? Que as lutas que eu estou passando, existem muitas pessoas passando também. Aqui, ó, as mesmas aflições
se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Não é só eu que passo as lutas que eu passo, não. Tem pessoas que passam igual às que eu passo, e tem pessoas que passam luta pior. Então não há motivo para nós perder a fé. Não é só nós que passamos lutas, não é só nós que passamos dificuldade. Então vamos orar uns pelos outros, né? Para que a gente possa vencer junto, amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém?